Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando para mais um Abrindo o Jogo, seu espaço da informação, da opinião, aqui no Super Canal 100% Caratinga, para falar das coisas do nosso futebol, para falar de esporte regional, para falar do campeonato regional. Vamos falar também, claro, de campeonato mineiro, paulista, carioca, vamos falar de esporte, que é o que a gente mais gosta de fazer. E o presidente da Liga está aqui comigo para poder bater um papo, Marcelo Cruz. Aliás, eu quero saber dele se ele pode continuar sendo chamado de o presidente da Liga, porque até então, ano passado, ainda em meio ao campeonato, ele chegou em algum momento a renunciar ao cargo, depois ele viu que tinha que continuar. Ao final da competição, manifestou o desejo de não continuar, e a primeira pergunta que ele vai responder para a gente aqui é se ele vai continuar ou não à frente da LCD. E claro, você é meu convidado muito especial para poder passar esses 45 minutos com a gente aqui, batendo um super papo no Abrindo o Jogo, tá bom? Marcelo Cruz, obrigado mais uma vez pela vinda aqui ao Abrindo o Jogo. E a primeira pergunta é exatamente essa, né? Presidente da LCD, fez um belo campeonato ano passado, aliás, belos campeonatos, né, de base também. E a dúvida, logo ao final do ano, você renunciou, não renunciou? Como é que ficou? Ô Rogério, boa tarde, né? Boa noite, aliás. Mais uma vez agradecer você pela oportunidade e pelo espaço. Realmente, Rogério, ano passado, no segundo semestre, aí, a gente chegou a apresentar uma carta de renúncia, né? Até nas redes sociais, aí, nos veículos de comunicação. E conversando com a minha equipe, né, a gente finalizou o campeonato regional e em conversa mais uma vez com a minha equipe acharam que não seria o momento de renúncia, né? Até mesmo pelo que você disse aí, a volta das categorias de base e o término do regional, que para muitos, né, para nós mesmos, foi um dos mais organizados, às vezes nem tecnicamente, mas a organização e a introdução de algumas situações que o futebol precisa, a gente resolveu encarar mais um ano de gestão, né? Nossa gestão é 4 anos. Em conversa com a minha equipe, a gente já todos propositaram, né? Todos se proporam a continuar, e a gente vai seguir mais um ano de calendário esportivo de futebol aí. Bacana. Então, como você vai continuar como presidente da Liga Caratinguense de Desportos, segue o jogo. Resolvido que você vai continuar à frente da entidade, quais são os planos para 2018 agora? Repetir pelo menos as competições que foram feitas ano passado? Rogério, é o que a gente sempre fala, a questão do planejamento, né? Por exemplo, a gente terminou o campeonato em novembro, né? O nosso resumo foi que a gente conseguiu trabalhar de uma forma que há anos não se trabalhava, né? Foi o primeiro ano que, acho que eu não tive a oportunidade de falar isso aqui ainda, foi o primeiro ano que a Liga pagou uma premiação em dinheiro na final do campeonato, pagou as premiações para artilheiro, para goleiro. Para muitos foi o troféu mais bonito que a Liga já ofereceu a algum clube hoje, né, dentro das transparências. E quem acompanhou o campeonato regional por fora não viu o que a gente passou internamente, né? Internamente a gente teve algumas situações, o campeonato não foi 100%, não chegou onde a gente queria, mas foi um campeonato com apenas 4 cartões amarelos, 4 cartões vermelhos, perdão. Então, assim, tivemos um índice técnico bacana, questão da indisciplina foi bem baixa, com 4 cartões vermelhos no campeonato desse tamanho, na magnitude que ele é. Esse ano não tivemos invasão de campo, não tivemos julgamento de atletas agressivos por cartões vermelhos, expulsão. Então, teve algo bom que nos fez, né, apoiar o futebol mais um ano, porque igual a gente fala, a gente não ganha nada para isso, né, mas a prioridade que a gente tem é de renovar o futebol. Por isso, a gente vai continuar com a minha equipe, com alguns apoiadores, para a gente voltar à base agora no início do ano e fazer um regional melhor do que o ano passado. Você falou que o campeonato foi realmente muito bom, e realmente foi, né? Eu pude acompanhar o campeonato inteiro, do primeiro até o último jogo. Realmente foi um belo campeonato, de ótimo nível técnico, né? Uma bela final. Aliás, o último jogo para mim não ficou aquele jogo nota 10, muito em função do resultado do primeiro jogo lá em Bom Jesus, já que o Entre Folhas chegou a campo com a vantagem de poder empatar e jogou com o regulamento embaixo do braço, que é direito dele. Isso fez com que o jogo não fosse tão bacana como foi os outros. O campeonato realmente tem muita coisa boa, Marcelo, tem muita coisa boa, mas
como você disse, nem tudo é 100%. Onde você acha que houveram erros e que para esse ano deve ser resolvido? Ô, Rogério, acho que o pior erro que a gente teve, eu não vou te falar assim que a gente não reconhece, a gente reconhece sim, foi a questão da gente não ter tido uma junta de julgamento que todas as ligas têm. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, era para ter tido uma junta, a gente não teve apoiadores para essa junta, é totalmente diferente. Então, a gente procurou no passado algumas pessoas, mas a gente não sabe se foi os anos anteriores ou a forma de disciplina que a liga tinha, as pessoas não queriam se comprometer em julgar alguns aspectos do futebol. Então acho que a gente pecou nisso, não é nem um erro que a gente cometeu, a gente sofre ainda com a questão de campos que as equipes de Caratinga não têm, então isso às vezes atrapalha a logística, isso desgasta o diretor, então esse desgaste chega para a liga, a gente tem que tomar algumas decisões que a gente às vezes não é nem questão de ser autoritário demais, não, mas a gente tem que tomar algumas decisões que às vezes deixa fluir um pouco da parte técnica, da parte de bom relacionamento com os diretores. Mas eu acho que a gente teve mais acertos do que erros. Mas a gente acredita que os erros vão ser corrigidos agora. Né? Mais uma vez, eu vou sentar com a minha equipe. Tem pessoas novas para chegar na equipe, para apoiar. Eu acho que a gente já vai começar um ano com mais experiência do ano passado. Você citou aí a questão da falta de campo, falou da questão da ausência de uma junta e realmente fizeram falta, mas eu acrescento outra coisinha aí que no campeonato, não é que manchou o campeonato, mas é que deixou o campeonato com um pouco menos de brilho, que foi a questão daquelas equipes que desistiram de continuar na competição. Exemplo do 1º de Maio, exemplo do Caputira, né? O Caputira continuou. Ipanemense, a questão do time lá de Orizânia que não fez a última partida. Como que fica a situação desses times para o Regional de 2018, já que eles mas eles justificaram porque saíram, então, o que diz o regulamento é claro, eles vão sofrer algum tipo de punição, como é que fica? Sim, em cima do regulamento do ano passado, por exemplo, a equipe 1º de Maio, ela tem sim uma multa a se pagar, né? Porque o último jogo ela teve a desistência e ela não pagou a multa, né? Então, para qualquer tipo de situação, 1º de Maio venha se inscrever, isso aí até o Zé Roberto, diretor, já deixou claro para mim que existe a multa, ele está ciente, ele tem que pagar. A questão do Ipanemense, ele vai ter a suspensão, que ele vai ser julgado agora em fevereiro, provavelmente 2 a 4 anos, né, fora do regional. Tá, mas aí, licença, desculpa te cortar. Você falou vai ser julgado, mas se a gente não tem uma junta, como é que vai acontecer esse julgamento? Ou a junta vai se reunir, ou a gente vai ter uma junta a partir desse ano agora? Esse ano a gente vai ter uma junta agora a partir de fevereiro, março. Né, mas hoje já seria uma situação que a Liga mesmo poderia... a diretoria, porque já está no regulamento, né, essa questão está no regulamento. A gente só iria emitir uma nota oficial, né, referente à questão do afastamento da equipe do Ipanemense. A equipe do Orizânia, ela vai ser julgada também, mas acredito que a equipe do Orizânia não tem a mesma punição da equipe do Ipanemense, né, porque a equipe do Orizânia houve situações dentro do grupo, né, na questão de classificação, que interviu Santa Cruz, 1º de Maio, algumas situações que vai ser julgada lá. Né, então ele não foi a campo devido ao WO que aconteceu, a desistência do 1º de Maio. Isso tudo a gente vai sentar agora em fevereiro, agora no final de fevereiro, a gente vai já dar um parecer para o regional no segundo semestre. Manifestaram o objetivo de voltar ao campeonato, o desejo de jogar a competição? Sim, o Orizânia, o 1º de Maio, como o Ipanemense. O Ipanemense não, que eles estão com problema lá financeiro, né? Acho que nem a Copa do Café agora tradicional, acho que eles vão disputar, por questões de investimento de prefeitura. Mas o Orizânia se propôs, o Caputira a mesma coisa. Tudo ano passado foi experiência, né? Tanto para nós como para as equipes novas no campeonato. Mas eu acho que agora 2018 eles já sabem o que vão precisar, já vai com o pé no chão para não fazer um campeonato tão desequilibrado como ano passado. Porque na verdade assim, é muito bacana quando a gente ouve dizer que vai vir a equipe de Orizânia jogar o campeonato, uma equipe tão longe de Caratinga, né? Isso mostra que o campeonato regional de Caratinga está com prestígio, está sendo conhecido, está sendo muito bem falado. Então é legal quando o Ipanemense quer jogar o campeonato,
quando o Orizânia quer jogar, quando o Caputira quer jogar, é muito bacana. Agora só que tem que jogar para valer, só que tem que jogar até o final. E me pareceu também, no começo do campeonato, Marcelo, que essas equipes que vieram pela primeira vez jogar a competição, inclusive o próprio Juping, que tem um aporte financeiro bom em função do seu empresário, do seu presidente, né, conhecimento de futebol, mas me pareceu que essas equipes vieram assim sem saber, na verdade, qual o nível técnico da competição que iriam enfrentar. Eu acho que eles esperavam a competição com um nível técnico abaixo e ficaram surpreendidos quando chegaram aqui, eu acho, e viram, vai ser mais difícil do que eu pensei. Teve time que tomou de 5 na estreia, né? Então, eu acho que isso também pode ter feito com que eles, no começo do campeonato, deu ruim, não é bem do jeito que eu imaginei, não. As próprias equipes novadas no campeonato, né, as caçulas, o Caputira, o Panemense, o Orizânia, realmente eles disseram, né? Marcelo, a gente tem uma Copa do Café que tem um nível técnico médio, mas o regional, se não tiver equipe com profissionais, jogadores rodados, a gente não tem chance alguma. Tanto que o Juping, né, trouxe 90% de profissionais mesmo. Hoje até alguns já foram para times grandes agora no início do ano, agora no início dos campeonatos regionais, e alguns estão disputando campeonatos no Espírito Santo, Carioca, no Rio Grande do Sul, e eles sentiram porque chega aqui, o nosso campeonato amador, graças a Deus, ele é um dos mais fortes, um dos mais disputados, e sempre vão sentir. É um campo pequeno, jogar dentro do Esplanada, dificuldade imensa, jogar dentro do próprio Bom Jesus lá, que para mim, Juping e Bom Jesus foi um dos melhores jogos do campeonato. Sim, o jogo de volta foi o jogo mais emocionante. E sentiram, e sempre vão sentir. O nosso regional, ele tem esse brilho, ele tem esse nível técnico altíssimo. Isso é bacana porque mostra que a competição resgata um pouco da história do futebol de Caratinga, que sempre teve na história sendo visto como um campeonato muito forte, muito bem jogado. Eu recebi aqui, abrindo o jogo da semana passada, meu amigo Kidner Valadares, e veio aqui para poder falar também do apoio que o Credit Cooper dá ao Campeonato Mineiro, né, que é o Cicobi Credit Cooper, né, que é o Cicobis de Minas Gerais inteiro, dá esse apoio aí ao Campeonato Mineiro, mas ele veio também para principalmente contar um pouco da história dele de campeão regional. Muita gente não sabe, o Kidner era atacante da SBJ, que ganhou o regional de 1977, né, em uma época onde o campeonato também era muito bem jogado, muito disputado. Claro, a gente não tinha tantos jogadores vindo de fora como a gente tem agora, portanto era um campeonato menos oneroso para os clubes, para os times, né? Então, pelo que ele me falou, por exemplo, a equipe do Bom Jesus, que foi campeã regional, tinha apenas o Fernando, que era o goleiro de fora. Os outros eram todos aqui de Caratinga, principalmente Bom Jesus. De Caratinga tinha um de Dom Lara só, Os outros eram todos de Bom Jesus, e foi campeão regional em 77 em cima do Esplanada, que a exemplo da SPJ também era um time todo formado por jogadores de Caratinga, em sua maioria do bairro Esplanada. Eu acho que voltar a ser assim é muito difícil, é muito complicado, né? O futebol mundial não é assim mais, né? Mas eu acho que em Caratinga está acontecendo um certo exagero na questão de se buscar jogador fora. O cara acha que pelo simples fato do cara ser de fora, ele é bom. E eu tenho visto muito jogador de fora vindo aqui, recebendo 400 conto por jogo, 500, 300, que é meia boca, né? Aí o cara pode argumentar, mas Caratinga a gente não tem mais aquelas escolinhas. Aí é um outro programa, né, Marcelo? E vai levar um outro programa, é outra discussão. Mas mesmo assim, eu tenho percebido que algumas equipes estão gastando muito com a folha, né, durante o campeonato. E, por outro lado, deixam a desejar em outro aspecto. Tem time que paga 400, 500 contos jogador por jogo e na bolsinha do massagista só tem gelo e água. Então, negócio difícil de entender, é controverso. A gente precisa chegar no entendimento. No próximo bloco, vou continuar o papo com o Marcelo para que a gente fale exatamente dessa questão de investimento. Qual a maior dificuldade que a Liga vai enfrentar para 2018 agora? Apoio da prefeitura vai ter, não vai, os clubes já começaram a se mexer, a se movimentar, os clubes já estão começando a buscar a se organizar para poder fazer um bom campeonato, porque é bom deixar claro, gente, que o campeonato não é da Liga, o campeonato é dos clubes.
Aliás, é um erro até que a gente assume que comete quando fala o campeonato da Liga. O campeonato não é da Liga, o campeonato é dos clubes, né? Não existe liga se não existe clube. Não existe campeonato se não existe time para poder jogar. Então a gente comete um erro de dizer o campeonato regional da Liga. Não, campeonato regional dos clubes, organizado pela Liga. É uma coisa muito simples. O campeonato carioca não é da FERJ, é do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Olaria. A FERJ, junto com os clubes, organiza o campeonato. E é assim que tem que ser em todo lugar, né? E Caratinga parece que os clubes ficam mais ou menos esperando a Liga chamar, a Liga organizar. Então é um assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Antes de encerrar esse bloco, falar um pouco dos campeonatos estaduais. Falei agora há pouco da FERJ, né? O Campeonato Carioca. E o regulamento do Campeonato Carioca é ridículo, né? É um campeonato que realmente é complicado de entender. Olha, a semifinal da Taça Guanabara. Histórica Taça Guanabara, que tem um peso histórico muito grande, né? Se comemora muito o título da Taça Guanabara, porque ele faz referência ao antigo estado da Guanabara, que era o estado do Rio de Janeiro. Então ele é mais importante até do que o segundo turno, né? Então a Taça Guanabara, ela foi desvalorizada pela própria FERJ. Por quê? Antes ela dava vaga ao campeão para a final do campeonato. Ela dava vaga, o campeão da Taça Guanabara tinha vaga assegurada para a final do Campeonato Carioca. Hoje não, ele tem vaga para a semifinal. Então perdeu um pouco do brilho. Então o campeão da Taça Guanabara, ele vai ter vaga para a semifinal apenas do Campeonato Carioca. E hoje na semifinal nós temos Bangu e Olaria, Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo fazem uma semifinal, Bangu e Olaria fazem outro. Isso significa que na decisão da Taça Guanabara vamos ter um pequeno, né? Ou Bangu ou Olaria. Aliás, se tem torcedor do Bangu que me ouve chamar o time de pequeno, vai ficar bravo comigo, porque o Bangu se apequenou, mas já foi grande um dia, já foi vice-campeão brasileiro, para você ter uma ideia. Então, realmente, a gente tem que saber e entender que os times também podem se apequenar, lamentavelmente, né? Mas Botafogo e Flamengo fazem uma semifinal, Bangu e Olaria fazem outra semifinal da Taça Guanabara. E depois o campeão da Taça Guanabara tem vaga para decisão. Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta batendo um papo aqui com o Marcelo Cruz. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratinho, baratinho. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para continuar nossa resenha aqui no Super Canal 100% Caratinga, falar com o presidente da LCD, Marcelo Cruz, que já disse aqui no primeiro bloco, vai continuar como presidente da Liga Caratinguense de Desportos, já se reuniu com a sua equipe e disse que vai continuar, vai permanecer no cargo
E o que é uma boa notícia, afinal o campeonato ano passado foi muito bem organizado, teve suas falhas como qualquer um tem, mas foi muito bem organizado. Mas melhor do que organizar bem o campeonato de cima, de adulto, foi a questão de organizar o campeonato de base. E foram vários campeonatos de base, né, Marcelo? Rogério, a gente iniciou, né, o projeto ano passado, fez desde o Sub-11, 11 e o 13, o 15 e o 17. Foi o que você citou bem aí, a questão da SBJ em 77 e outras equipes, a questão da formação do atleta. Ano passado, cálculos que eu mesmo fiz lá, tivemos 85% de atleta de fora. Isso é muito alto, com a região forte, igual a nossa região com futebol forte. A gente está importando 85% de atletas de fora para jogar o regional. E esse número aí é preocupante, porque se a gente teve isso não só em 2017, 2016, 2015, e a gente não está vendo grandes revelações, né? Tivemos a revelação no campeonato ano passado, foi a equipe do Entre Folhas, do Marlon, teve o outro lateral, eu não recordo o nome dele também, foi bem também, um garoto lá foi bem, e você não cita mais um. Você não consegue citar mais um. Mas isso é muito em função da falta da informação e da falta de investimento na base. A Liga está tentando fazer a parte dela, está buscando fazer o possível, que é fazer um campeonato forte de base. Agora os clubes precisam entender também que sem esse campeonato de base, eles vão ter que continuar buscando jogador fora. 85% de jogador de fora da cidade é realmente preocupante. Eu que acompanho o futebol regional desde a década de 80, comecei a ver futebol, a me interessar por futebol nos anos 80, eu posso te assegurar que era o inverso. Né? A gente tinha aí 10 ou 15% de jogador de fora e mais de 80% eram jogadores daqui. Algumas equipes chegavam a ter mais de 90% do seu elenco formado por jogadores da cidade. E é bom esclarecer que a gente não tem nada contra quem vem de fora, de maneira alguma. O cara sendo bom, para mim é o que importa. O cara é bom? Não importa se ele é de Caratinga, da China, do Cazaquistão, da Tailândia, não importa. Eu quero saber se o cara é bom. Né? Mas a gente quer ver, até por uma questão de identificação do torcedor com o clube, mais jogador daqui. Então isso é muito bacana. Semana passada eu fiz uma coluna no Abrindo o Jogo do Jornal Diário, quando coloquei lá uma foto do bairro das Graças, né, dos anos 80. E aquele time do bairro das Graças, que foi campeão em 87, era um time praticamente também com todos os jogadores da cidade. E mais da metade do time do bairro das Graças. Hoje nós não temos aí, nós não conseguimos fazer um time de futsal só com jogadores do Bairro das Graças. Então isso é preocupante. Lá ainda tem o agravante da questão do campo, que foi destruído na enchente de 2003. Né? Tudo isso é preocupante. Mas eu acho que falta um pouquinho mais de boa vontade também dos clubes em entender que formar o jogador é importante. Né? Eu acho que tem muito diretor por aí que fica orgulhoso e fala assim, estou buscando jogador lá no Rio, estou buscando jogador em Tombos, vai ganhar 500 por jogo, mas o cara joga muito. Seria muito melhor, muito bacana se a gente tivesse um daqui que não vai ganhar isso, jogando muito com a identificação daqui. Né? Então eu acho que a mentalidade precisa ser um pouco diferente. Rogério, em cima disso, os últimos anos que eu cheguei a jogar um pouco de futebol, a gente tinha uma equipe no Esporte Clube Caratinga que tinha, inclusive, o goleiro Dedéu, tínhamos Robledo, Léo, Cleiton, Léo Carioca, Pepi. A gente tinha um timaço que a gente chegou, acho que, se eu não me engano, numa semifinal contra a equipe do Esplanada, que tinha Damiani, que tinha Júnior Professor. Então nós tínhamos ali jogadores que ainda, acho que a última safra dos bons jogadores de Caratinga que passou, que, vamos colocar aí, de 10 anos pra cá, não revelou mais atletas. Você não vê mais atleta. Você revela um ou outro, né? Um ou outro, e que já chega com 15, 16 anos, ele já tem um status, né, que já deve ter que receber para jogar. Não é aquele jogador criado no bairro, você foi criado em um certo bairro, jogou para aquela equipe. A gente não se vê mais isso. Né? Eu gosto de citar, por exemplo, se você pegar a equipe do próprio Santa Cruz, que eu acho que é a maior comunidade hoje, o maior colégio eleitoral da cidade, maior população, o regional, você não vê um atleta do Santa Cruz destacar no Santa Cruz. E olha o tamanho que é o bairro. Estou citando Santa Cruz, mas tem Esplanada, tem o Polivalente, tem vários. O Santa Cruz, ainda a exemplo do
Limoeiro, do bairro das Graças. Ainda tem o argumento da falta de um espaço para se ter escolinha. A formação, é um argumento aceitável, sim, mas ele não pode ser definitivo. Agora, o Esporte Clube Caratinga, por exemplo, não tem esse argumento. O Esplanada não tem esse argumento. O Santa Rita não tem, o Santa Bárbara não tem, né? O AI de Inhapim não tem, o Botafogo de Inhapim não tem esse argumento. Então, quando a gente fala que falta campo, falta sim, mas muito campo aqui dentro da sede está faltando. Mas nas cidades vizinhas, você também vê quando vem um time de Piedade de Caratinga buscar jogador no Vale do Aço para jogar o campeonato aqui. Sim, sim. E Piedade, se eu não me engano, tem o melhor campo disparado aqui da nossa região. Então, eu acho que falta esse trabalho também, né? Falta um trabalho bacana para entender que é necessário a formação de base. De encontro a isso, Marcelo, a gente falou agora há pouco no último bloco da importância de se ter um campeonato com jogadores de Caratinga, mas os clubes, pelo menos no adulto, você já definiu que vai continuar à frente da LCD. E a organização dos clubes, eles têm te procurado, têm te ligado, mandando no WhatsApp, te procurado em rede social, têm te consultado para saber quando que vai ser o campeonato, quando vai acontecer a reunião, ou está todo mundo esperando o carnaval passar? Ô, Rogério, não só esse ano, né, como o ano passado, outros anos da Liga também, eu trabalhei na gestão do Paulo com o Paulo. Não existe esse planejamento que a gente sempre bate nas teclas aqui, igual você cita muito bem, a questão do carnaval, que termina o carnaval, mas se inicia o trabalho. Infelizmente a gente não tem esse trabalho, a gente não vê os clubes se manifestarem, né, e a gente sabe que a data regional é agosto, a gente todo ano sabe que inicia no segundo semestre, né, mas a gente não teve ainda a procura de clube algum. Agora no mês de março a gente vai marcar uma assembleia, né, a prestação de conta do ano passado e a apresentação do calendário 2018. Né? Vão ser todos os clubes convidados novamente, inclusive alguns clubes de fora que já me procuraram. Engraçado que os clubes de fora já procuraram. Né? Santa Rita, Vermelho Novo, Piedade, Córrego Novo, são clubes interessados a participar do regional adulto. Então já estão se preparando, né? Inclusive Santa Rita agora vai ter um campeonato amador à noite lá. Já é um processo para o regional adulto. E falando de base, a base é o mesmo processo. Todas as equipes que vão disputar agora o 15 e o 17, que a gente vai iniciar com a categoria mais velha esse ano. Ano passado foi 11 e 13, agora o 15 e 17. Já estão se preparando. Raul Soares preparando, o Baporanga se preparando, o Aide Inhapim se preparando. E as nossas bases que ainda paradas, ainda não voltaram as atividades ainda, mas não tive procura de clube algum, inclusive até mesmo não culpo os clubes a questão da minha permanência ou não, né? Agora com a minha permanência eu mesmo vou contactar alguns clubes, a gente vai chamar com reunião pessoal, que a gente está resolvendo alguns problemas da liga, mas eu acredito que a gente vai ter uma organização melhor do que o ano passado. Ano passado a gente teve, eu gostei muito do rendimento dos clubes, das diretorias com a liga, né? Cito muito a equipe do Esplanada, que ano passado já teve uma organização melhor, procurou a liga, tirou todas as dúvidas, outras equipes procuraram também. Eu acho que esse ano a gente vai ter um relacionamento melhor do que o ano 2017. Você falou agora há pouco que não teve dificuldade nenhuma em relação aos clubes, eles não têm culpa nenhuma daquela coisa de vou ficar, não vou ficar, indecisão, se vai ou não ficar. Quem é que teve culpa? Alguém teve culpa nisso? Não, assim, hoje assim, a gente tem que transferir a culpa hoje um pouco para a liga, essa indecisão. Mas essa indecisão foi gerada em vários fatores, né? Em vários fatores. Até mesmo a desorganização dos clubes e a falta de responsabilidade dos clubes com a liga. Você citou bem. A liga não... O campeonato ele é da liga. O campeonato ele é da liga. Mas a liga não faz o campeonato sem os clubes. Mas se eu tiver clube forte, eu sempre vou ter liga forte. A questão da minha permanência no ano passado foi essa questão. Duas questões. Primeiro, a falta de organização dos clubes, o desgaste que a gente tem pessoal que às vezes não é válido, e a questão da falta de apoio do poder público, que ano passado foi muito ausente, mas muito ausente. Então eram esses dois fatores, né? Pra você ter ideia, a Liga, desde a sua história, da sua fundação em 1962, ela sempre teve o apoio do poder público em questão que seja logística, que seja a parte estrutural da Liga, ter um escritório, ter uma sala para funcionar. Ano passado a gente não conseguiu isso. Gastamos ano passado 12 meses de aluguel, pagando R$350 por mês de aluguel. A gente não teve essa atenção do poder público.
E esperamos que esse ano a gente tenha, né, o apoio do poder público, e a Liga, ela é o órgão máximo do futebol em Caratinga, né? Quem faz categoria de base, quem faz o regional é a Liga. Então a Liga merece essa atenção aí do poder público. Esse ano a gente já iniciou os trabalhos de reuniões com a prefeitura. Esperamos que atendam às nossas pequenas reivindicações, que são pequenas, né? Mas que atendam. Em relação à arbitragem, teve alguma dificuldade ano passado, em questão de acerto, de pagamento? Faltou algumas coisas que te foram prometidas, que não foram cumpridas? Houve alguma coisa que você gostaria de esclarecer em relação ao valor que foi pago à arbitragem? Alguém saiu sem receber em relação ao campeonato ano passado? Ô Rogério, o que houve foi um desencontro de informações, e eu sempre falo, o que inicia errado, termina errado. Né? Houve a questão da doação de jogos para os clubes de Caratinga, que na hora de efetuar o pagamento, a Liga ficou sem receber, mas isso não por parte da prefeitura, tá? A prefeitura, ela efetuou os pagamentos, mas por parte da empresa licitada, que não fez o reembolso de 2 jogos para a Liga, né? Porque a empresa foi contratada, porém na hora da prestação de conta, a Liga não foi consultada de quantos jogos teria que pagar aquela empresa, né? Só para eu poder entender, a prefeitura tem uma empresa licitada em relação à arbitragem. Sim. Que serve para tudo. Jogos escolares, sim. distrital, regional. A prefeitura repassou alguns jogos para a Liga, então. Aliás, para a Liga não, para os clubes de Caratinga. Sim. Certo? Esse pagamento da prefeitura foi feito para essa empresa que tem a licitação, que ganhou a licitação da prefeitura. Sim, tem que ser feito para ela, sim. Beleza? Sim. Foi feito para ela. Essa empresa, um exemplo, 20 jogos. A prefeitura pagou 20 jogos. Sim. Ou foi a prefeitura pagou 25 jogos, mas na verdade foram 20. Então, assim, existe uma forma de se legalizar isso em relação à Liga? Seria a Liga ser legal, a Liga está tudo em dia, para que não precisasse passar por uma empresa de arbitragem, que a gente sabe que são honestas, tem muitas por aqui e tal, embora em Caratinga a gente só tenha uma, me parece, né? Mas existe uma forma legal da Liga receber essa arbitragem por parte da prefeitura? Rogério, hoje não tem como? Não, para esclarecer o seguinte, o que aconteceu ano passado foi o seguinte, a empresa AG Eventos, né, eu até falo aqui, a empresa do Aguinaldo, né, que presta bons serviços, né, para nós aí da Distrital, presta bons serviços. Acontece que a empresa de Manhuaçu, no caso a empresa lá da Central dos Esportes, da Liliane, ela usou de má fé comigo e com o próprio Aguinaldo, né, porque ela passou uma quantidade de jogos referente que teria que ser repassado para ela, porém o Aguinaldo, por falha, não me consultou, e automaticamente ele pagou a mais do que ela tinha para receber. Né? Então, e esses jogos que ela recebeu a mais eram jogos que a própria Liga tinha pago. Né? Eu acho que você deve ter acompanhado os semifinais aí, você já não se viu o ato de Manhuaçu mais. Foram um ato de Patinga, que foi o Mendel, foi o David Willer. A gente teve esse problema de não receber dela. Mas não foi falha da empresa daqui. A empresa aqui fez o repasse para ela. Né? A falha que a gente teve de comunicação, que segundo o meu ponto de vista, se a prefeitura fez a doação dos 12 jogos, acho que esses 12 jogos teriam que ter vindo para a Liga e a Liga pagar o que ela deve. Né? Então, assim, houve essa questão da empresa licitada pagar essa empresa de Manhuaçu. Então, pagaram o jogo que não deveria ser pago. Então, diante disso, muito provavelmente, para esse campeonato de 2018, não teremos arbitragem de Manhuaçu. Na minha gestão, não. Comigo, a empresa de Manhuaçu não trabalha mais, não. Por essa falta de honestidade que estiveram com a gente desse ano aí. Então, assim, não culpa a empresa, que deixo claro que o Aguinaldo, sempre que precisou, nos apoiou, nos ajudou nisso aí, mas a empresa de Manhuaçu usou de má fé com ele também e se deteve desse dinheiro aí, que não era assim, jus ao trabalho deles, né? Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando com o presidente da LCD, Marcelo Cruz, e vamos falar sobre a expectativa para 2018 e, obviamente, continuar cobrando aqui de quem deve colaborar, de quem deve estar presente e, principalmente, né, deixar claro que o espaço está aberto aqui para os citados, o pessoal da AG Eventos, meu amigo Aguinaldo, né, e
pessoal da prefeitura também, e claro, a gente deixa o espaço aberto. Aliás, o nome do programa é Abrindo o Jogo. Quem vem aqui tem realmente esse compromisso com a gente, é abrir o jogo, né? E obviamente arcar com aquilo que tá falando também. E o Marcelo, ano passado, eu acho que sofreu um pouquinho nas finais do campeonato, muita pressão de um lado e do outro, o que é muito normal também, faz parte do cargo, porque a gente sabe que quando você está mexendo com a emoção das pessoas, e futebol mexe com a emoção como nunca, né? É importante entender isso, né? Essa cobrança ela vai acontecer. Mas eu quero fazer uma cobrança aqui também aos clubes de Caratinga, ao Esplanada, que esse ano completa 50 anos, é cinquentenário do Esplanada. Eu quero saber do Verdão, e aí, né? Quando vai ser, como vai ser esse cinquentenário, o time vai vir forte, é um ano importante, é um ano emblemático, né? Quero fazer uma cobrança rodoviária, que eu sei que está se organizando, uma cobrança também aqui o Esporte Clube Caratinga, que trocou de diretoria, né? Eu sei que quem está à frente lá agora do departamento de esporte é meu amigo Cabo Lino, grande Lino, sabe muito, né? Jogou futebol, apaixonado por futebol, então quero entender. O Caratinga vem para o regional? Não vem? Né? O Bairro das Graças, o próprio BG, o Baleia, o Santa Rita, o Santa Bárbara, a gente quer entender essas equipes, né? O que cada um está fazendo. O Santa Cruz, né? Que ultimamente aí ganhou 2 campeonatos regionais na sua curta história. O Santa Cruz já ganhou 2 vezes a competição. Então é uma cobrança que a gente faz, e é uma cobrança não no intuito de colocar ninguém em maus lençóis, mas uma cobrança para o bem do futebol, e o bem do futebol de Caratinga. E eu fico muito à vontade para poder falar do futebol de Caratinga, porque modestíssima parte, poucas pessoas hoje tem um conhecimento histórico tão grande do futebol de Caratinga como eu tenho. E não que eu saiba mais do que os outros pelo fato de ter visto mais. Eu estudei, né? Eu estudo mais o esporte de Caratinga, adoro conversar com as pessoas, com o professor Munir, né? que é uma lenda, né? Que é o nosso Google, né? Tive um relacionamento muito bacana, estreito, com o Nelson Souza, né? Com o seu Nelson, que também era uma lenda viva do nosso esporte, que nos deixou há pouco tempo. Eu convivi com muita gente boa, continuo conversando com essas pessoas, então poucas pessoas têm um conhecimento tão grande do regional de Caratinga, do futebol de Caratinga, como eu tenho. E não estou dizendo isso aqui para me vangloriar, não. Eu até lamento que eu seja um dos poucos que tem esse conhecimento, porque eu acho que quanto mais gente tiver conhecimento da história do futebol de Caratinga, melhor para o nosso futebol. Eu acho isso bacana. Bom, o Campeonato Mineiro, eu falei aqui que tinha o apoio do Cicobi Credit Cooper. Na verdade tem o apoio de todos os Cicobis, né? São as cooperativas. Meu amigo Kidner, que esteve aqui na semana passada e com certeza não perde um programa, está lá acompanhando a gente agora. O Kidner, que foi atacante veloz da SBJ no ano de 77, campeão regional em cima do Esplanada, né? E foi um jogo, aliás, foram 2 partidas maravilhosas, uma no Bom Jesus e a última lá no Esplanada, onde o árbitro deu 18 minutos de acréscimo, né? E é uma história que eu gosto sempre de contar, porque o árbitro naquela oportunidade é morador do bairro Esplanada e irmão de um dos craques do Esplanada, que é meu amigo Carlinhos Marcelino. E naquela época a liga da época não teve a maldade, ou se é que não teve a maldade, né? E escalou para a final exatamente o árbitro, irmão do camisa 8, do craque do Esplanado, meu amigo Carlinhos Marcelino, e o nosso amigo Dejair Marcelino, né? Acabou dando 18 minutos de acréscimo, o maior acréscimo da história do futebol mundial, na verdade. Mesmo assim, a SPJ ficou com o título de campeão regional. Bacana demais da conta essa história, né? Eu imagino que na época não foi tão bacana assim, né? Mas hoje passou para a história como o folclore, faz parte do folclore do nosso futebol, né? Então é muito bacana essas histórias que a gente consegue ficar sabendo do esporte de Caratinga. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, segura aí.
A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para continuar nossa resenha aqui com Marcelo Cruz, que é o presidente da LCD, confirmado para mais um ano à frente da entidade, e já falou aqui das dificuldades que a entidade enfrentou ano passado. E a gente encerrou o segundo bloco, Marcelo, falando exatamente da falta de apoio às vezes. E você falou da questão da arbitragem, que a prefeitura ano passado ajudou com a arbitragem, né? Mas a Liga me parece que para 2018 vai precisar de algo mais, de repente um lugar para se instalar, porque a Liga hoje ocupa uma sala no Clube ASIC, que é comandado pelo meu amigo Léo Canarim, que está ocupando a vaga do Ari Soares lá do supermercado, lá do irmão supermercado, mas a SIC já lhe comunicou que vai precisar da sala, então a Liga vai ficar sem um lugar para se reunir, para fazer aquele atendimento que tem que ser feito aos clubes. Rogério, para esclarecer o bloco passado, o que acontece? A prefeitura cumpriu todo o compromisso com a Liga. Sim. Ela cumpriu. A questão foi a divergência de informações entre a empresa licitada com a Liga, né? Porque ela teria que ter solicitado à Liga informações de quanto teria que pagar. E essa solicitação não chegou até nós. Inclusive, as súmulas do campeonato estão todas com a Liga. Então, foi usou de má fé a empresa de Manhuaçu, usou de má fé com a G Eventos, usou de má fé com a Liga. Mas a prefeitura em si, o que ela propôs... Mas eu acho propôs, que isso ficou claro. O que a prefeitura propôs foi cumprido. Não, eu acho que isso ficou claro. Eu estou dizendo o seguinte, para esse ano de 2018, a expectativa é que a prefeitura, além da arbitragem, o que já é usual, não Sim. só dessa gestão, mas de outras que passaram, né? Eu me lembro do Hernani, o Hernani me parece que ele apoiava com dinheiro. Tinha que ter uma cota financeira, sim, tinha. Com o Hernani. Aí veio o João Bosco, começou a apoiar com a questão da arbitragem. O Marco Antônio continuou com a arbitragem e agora o prefeito, o Dr. Wellington, também apoiando com a questão da arbitragem. Até aí tudo ok. Mas me parece que para esse ano, além da arbitragem, existe uma cobrança pelo menos para uma sala onde a Liga possa atender e funcionar, né, Marcelo? Quando eu assumi, o Rogério, em 2017, em janeiro do ano passado, a Liga estava jogada dentro de um espaço lá no departamento de meio ambiente, se eu não me engano, junto lá com poeira, vassoura, num departamento, um depósito de lixo. Né? Aí eu com a minha ex-vice, a Marina, né? Tivemos a força de vontade, locamos uma sala, né? Que foi cumprir tudo com a SIC, a gente tem uma sala dentro da SIC, porém a SIC vai precisar da sala, mudou-se a gestão, eles vão precisar do espaço e já solicitou que a gente saia de lá. Inclusive o aluguel venceu, o contrato venceu em dezembro, a gente já era para ter saído, né? Mas em contato com o novo presidente da SIC, ele deu esse prazo para a gente. E a gente solicitou da prefeitura um apoio, né? Um apoio nessa questão, porque, igual eu expliquei, a vida toda a prefeitura apoiou a Liga nesse aspecto, né? De ter um espaço. Tivemos bons locais, né? Tivemos hoje, onde o PSIL, o Copom da polícia ali, funcionava a sede da Liga. Em cima ali da rua, na entrada da Rua do Correio já funcionou a Liga. Na própria rodoviária nova já funcionou a Liga. Sempre tivemos bons espaços. Eu não sei o que aconteceu na última gestão, perdemos esse espaço. E hoje a Liga não tem onde funcionar, não tem onde receber um diretor, não tem onde receber a própria prefeitura para algum tipo de conversa, não tem como receber um árbitro. E a maior solicitação nossa, a urgência, é essa sala para a gente funcionar. Claro que as outras situações não dependem só da Liga.
Depende do clube se manifestar. É a cobrança que a gente faz ao clube. Às vezes eu não culpo a prefeitura em cima disso. Os clubes não têm organização para solicitar apoio. A liga, todos os apoios que a gente vai através de ofício, protocolado. Os clubes eles querem chegar no dia do campeonato, sem a prefeitura ter uma previsão financeira e fazer a cobrança. A prefeitura já sabe da previsão financeira da liga. A prefeitura já sabe. Nós protocolamos em outubro do ano passado o calendário de 2018. Então a prefeitura já tem uma noção do que vai ser feito para os clubes de Caratinga. Não pode dizer que, nossa, eu não sabia. Justamente, não pode dizer que não sabia, que a gente protocolou ano passado, juntamente com a secretária de Educação e Esporte, que é a Lara. Então agora a gente está guardando um retorno da prefeitura. Já foi feito pedido, foi protocolado mais uma vez essa solicitação de urgência e estamos aguardando um retorno da prefeitura referente a isso. Eu digo sempre o seguinte, e vou repetir o que eu disse aqui, acho que no primeiro bloco. A gente tem a mania de dizer que o campeonato é da Liga, mas o campeonato é dos clubes organizados pela Liga. Portanto, os clubes são os mais interessados em ter o campeonato organizado, sem dúvida nenhuma. E essa cobrança a gente faz aqui há muito tempo, antes do Marcelo ser presidente. E eu fico muito à vontade para poder falar, gente, porque quando eu comecei na TV a apresentar programa de esporte, lá na TV Sistec, lá no Diário dos Esportes, que era na hora do almoço, ao lado do professor Juarez Salles e tudo mais, lá se vão 20 anos. E já passei por várias gestões em relação à prefeitura, Hernani, João Bosco, Marco Antônio, e agora o Dr. Wellington. E com todos eles nós tivemos uma abertura muito grande. Eu falei aqui no programa passado, e que estou precisando, a gente está precisando sentar para poder conversar sobre o assunto, e obviamente a gente entende muito a agenda do prefeito, enorme, lotada, atarefada, ele tem 1 milhão de coisas para poder olhar, o município é grande com muitos problemas, nós sabemos disso, na área de saúde, educação, trânsito, obra, então a gente entende perfeitamente a demanda que o prefeito tem que atender, então ninguém aqui está cobrando para que o prefeito nos receba na sala dele, para a gente poder sentar e jogar a conversa fora e bater papo. Ninguém está falando isso aqui. O que as pessoas do esporte precisam é de um pouco mais de proximidade. E essa proximidade, às vezes, ela precisa de ser com quem manda. Porque por mais autonomia que a Lara tenha, que a Julieni tenha, que o Robson tenha, que o Cleitinho teve, é diferente você falar diretamente com o chefe, com quem manda realmente. Com quem tem o poder da caneta, a caneta mais pesada. Então ninguém aqui está querendo bater papo, tomar tempo, não é isso. A gente está precisando de sentar para conversarem, porque o que me deixa às vezes chateado é que na época de uma eleição, em 2018 agora nós temos eleição, não municipal, mas nacional e estadual, o acesso à política é muito fácil, eles te encontram. Você pode morar no alto da Churupita que eles te encontram. Você pode morar na última casa da vila que eles te acham. Agora, quando você precisa, aí você está lascado. Você não consegue falar, você não consegue entender, o cara não consegue te atender. Então, assim, é claro que, repito, ninguém aqui acha que o cara tem que atender todo mundo para no meio da rua, que a porta do gabinete tem que estar aberta. Não é casa da mãe Joana, todo mundo que sabe disso. Mas quem está reivindicando 10 minutinhos é porque tem algo importante a dizer. Não, mas meu assessor e tal, não, tudo bem, mas o representante não é o prefeito, e as pessoas às vezes precisam falar com o prefeito, e eu fico muito à vontade para poder falar isso, porque eu tinha um contato muito grande com todos os que passaram por lá, então eu fico muito à vontade para poder falar isso, e outra coisa, tive um contato muito grande, e não fui lá pedir nada não, viu? Só para deixar claro. Porque às vezes o cara está querendo me encontrar para poder pedir emprego para não sei quem, pedir uma cesta básica, nada disso não, viu? Deixando bem claro que aqui não tem disso não. É só para deixar bem claro isso. E os clubes precisam se movimentar, né, Marcelo? Porque ficar só esperando que a Liga vai, que o presidente da Liga vai cobrar, que ele vai lá e tal. Cada clube tem que ter a sua diretoria. E se o clube se organiza para poder ir lá no Ipatinga, ir lá no Rio de Janeiro, lá no Belo Horizonte, contratar um jogador, ele tem que se organizar para poder fazer uma pressão aqui. O que a gente fala, Rogério, por exemplo, se eu precisar passar um orçamento hoje para a prefeitura de apoio de um campeonato regional,
esse apoio ele não tem que ser gerado para a liga, tem que ser gerado para os clubes. E os clubes, infelizmente, eles não se movimentam em cima disso. Né? Chegam no mês de campeonato regional, na semana do regional, querem que a prefeitura apoie, acha que a prefeitura é obrigada. Eu acho que a prefeitura ela tem que abraçar o esporte, ela tem sim que dar uma atenção. Mas a gente não sabe, eu não sei da necessidade do Esplanada, eu não sei da necessidade do Santa Cruz, eu não sei da necessidade do Santo Antônio, eu não sei como funciona a necessidade deles. Mas a prefeitura ela precisa saber disso, Então, por exemplo, estamos no mês de fevereiro, a prefeitura até agora não foi procurada por nenhum clube para realmente saber, falou, nós precisamos de um apoio no regional em agosto, a gente tem a prioridade de entrar. Então a prefeitura não sabe desses gastos, ela não sabe desse custo. Então mesmo que venha até a liga hoje ela tem uma necessidade própria dela, que é se alojar, que é estabilizar um local para atendimento. Agora o clube, infelizmente, acredito, se não acontecer uma reunião antes com os gestores do esporte municipal, com os clubes, teremos o mesmo problema que tivemos ano passado, que é aquele desgaste desnecessário por 12 jogos no campeonato, né? 12 jogos, sem multiplicar aí vezes 250, foi nem 3 mil reais que chegou. Então teve um desgaste enorme por 3 mil reais. De repente poderia ter sido 20, poderia ter sido 15, mas é o que eu sempre falo, sem planejamento, sem organização, é difícil trabalhar com esporte. Eu acho que a prefeitura ela já está ciente disso. A prefeitura não vai aceitar a desorganização. Eu tive algumas reuniões lá, né? Ela não vai aceitar a desorganização porque realmente o dinheiro já é pouco, o recurso já está sendo diminuído todo ano. O governo estadual diminui um pouco, mas precisamos de união. Mas a união, infelizmente, ela não. O esporte, principalmente o futebol, ele não tem Caratinga. Infelizmente, ainda a gente está carente disso. E só para finalizar a minha parte, para dizer o seguinte, né? Nós, durante muito tempo, fomos mal acostumados, e principalmente alguns dirigentes de esporte em Caratinga, eles estavam mal acostumados a achar que o diretor de esporte era aquele cara que fica sentado atrás de uma mesa para dar bola e troféu, e jogo de camisa. Então, durante muitos anos, essa prática era muito comum. Se colocava o diretor de esporte lá, ele ficava sentado na dele e tal. E o que acontecia era, chegava o Sozé das Couves lá e falou assim, eu tenho um time lá na rua Jeripoca, estou precisando de uma bola, tirar debaixo da mesa a bola e entregar pro cara. Eu estou fazendo um campeonato de bisca lá na minha rua, você tem um troféu? Ia lá pegar o troféu e dar pro cara. Mas isso funcionou há 50 anos atrás. Hoje as coisas precisam ser diferentes. O nível de exigência hoje é outro. Porque um cara que se propõe a falar que é dirigente esportivo, né? Um camarada que bate no peito para falar que é presidente, tem uns que enchem a boca, sou diretor do clube tal, sou diretor, os caras que enchem a boca e precisa de pedir bola na prefeitura, tá de brincadeira comigo. Então, sinceramente, ou a gente começa a enxergar as coisas como elas são, ou então vamos parar, vamos fazer outra coisa. Porque se o camarada acha, não, sou diretor do clube tal, enche o peito para poder falar, mas ele precisa ir lá na prefeitura pedir bola. O mínimo que um camarada que tem um time tem que ter bola, que é o básico. Não consegue se fazer futebol sem bola. Então, se você não tem condição de ter uma bola, você quer ter time como? Então, é o mínimo que se pede. Agora, aqui em Caratinga nós somos mal acostumados. Essa é a verdade. E eu chego a dizer, Marcelo, que para o gestor, ele prefere esse cara mal acostumado. Aquele cara que vai lá e pede uma bola, um troféu, porque ele é quase um esmola. Exatamente. Verdade. Ele prefere esse cara, ele não gosta de receber esse cara que chega com um projeto, que vai exigir um projeto, conhecimento, que vai apresentar um orçamento, a previsão, um planejamento. Esse cara, para ele acha que esse cara vai incomodar muito. Esse cara pensa demais pro meu gosto. Eu prefiro aquele que chega aqui e me pede uma bola, me pede um troféu. Porque esse eu pego a bola, R$50, dou a bola para ele, ponto, acabou, não mexo o saco mais que não volta mais, né? Acabou. Então, é a gente que colocou o político assim. Nós colocamos os políticos dessa forma. Quando você fica reclamando aí do político tal, do político não sei qual, mas muita da culpa do político ser assim é da gente também. É a mesma coisa daquele cidadão que vai atrás do vereador, ao invés de ele cobrar do vereador um projeto para a saúde, para atender todo mundo, não, ele vai lá e cobra o vereador uma receita para ele. Mas estou precisando da Novalgina. O cara vai lá e tira o dinheiro do bolso da Novalgina, acabou, resolvi o seu problema, meu amigo. Não me encha mais o saco. Então, o vereador prefere esse cara.
Você acha que o vereador quer receber alguém que chega lá com um projeto, que vai cobrar dele, né, um plano de desenvolvimento da educação? Não quer, não. Ele quer distância desse cara. Ele prefere aquele que chega lá e fala assim, ó, tô com a receita aqui, rapaz, eu tô precisando de comprar uma nova Algina. Esse cara que é bom. Porque esse é barato. Esse é barato. Esse é baratinho. Rogério, mas são 20 pedindo com receita. Um cara que ganha 9 mil conto por mês, chega a 20 com receita de 50 p, tá bom. Tá ótimo. Então a gente precisa aprender a pedir, aprender a reivindicar, aprender a cobrar. Porque você ficar pedindo com pires na mão, eu não gosto muito da palavra ajudinha. Ajuda, me ajuda. Porque ajuda é se você puder, se não puder. Não, meu amigo, não é ajuda que eu estou pedindo, não. Eu estou cobrando um apoio que é importante e que é obrigação sua de dar. Não estou pedindo ajudinha nenhuma, não. Não sou mendigo, pedindo ajuda, não. Estou cobrando. E é isso que os clubes precisam entender. Eu já estou vendo aí um monte de movimento, principalmente em rede social. Fulano vai fazer um campeonato aqui, faz outro campeonato ali e tudo. Aí vai lá, porque eu fui no eles não quiseram me ajudar com nada. Mas a gente ajuda quando a gente pode. Se não quiser, se não puder ajudar, não ajuda mesmo, não. Se passar alguém na sua porta lá, batendo, moço, você pode me ajudar com uma vazia de açúcar? Se não puder, você não ajuda. Verdade. Então a gente precisa entender isso, né? Marcelo, fica à vontade agora. Ô Rogério, queria só dar um recado, porque eu sou gestor também da Liga Futsal Caratinga, né? E fiz uma parceria agora com o Hércules, né? Que para mim é um dos maiores organizadores de futsal de Caratinga. E fizemos agora uma união e a gente vai fazer um regional agora de futsal. Bacana. Né? A ideia é que seja um dos melhores regional que já teve, né, em Caratinga de futsal, com premiação podendo chegar até R$4.000. Né? Um super campeonato, temos aí mais de 15 equipes de fora já pré-confirmadas. Equipes igual o Rastafari de Inhapim, de Boporanga, equipes de Inhapim, equipe de Minhaçu, de Patinga. Então a gente está com esse projeto agora, um projeto novo. Né? Em cima disso, teremos agora em março mais um curso de árbitro de futsal, né? Para dar uma explanada nas regras, uma atualização, um curso de reciclagem. E a gente tem esse projeto agora de futsal em primeiro semestre. E a gente tá com boas expectativas referente a esse campeonato aí. A previsão é que ele comece na segunda quinzena de março, né? Em cima disso, é aí que a gente fala de planejamento. Já levei esse planejamento à prefeitura, né, que a liga ela é toda documentada através de estatuto, através de toda a documentação necessária, e já tivemos um pré-apoio, né, dos espaços públicos aí para a prática esportiva, mas claro que esperamos mais do poder público da área de esporte, mas é algo novo para a cidade, esse campeonato de futsal, que a gente participa sempre fora, em Inhapim, no Piedade, no Baporanga. Então por que não fazer aqui, né? Bacana. Então essa junção dele já tem as equipes com a organização da liga, acho que a gente vai ter um excelente campeonato esse ano aí, de futsal. Com certeza você tem razão. O Hércules é um menino esforçado pra caramba, entende do riscado. A presença da liga ao lado dele dá legitimidade à competição dele. Porque normalmente, quando o cara fala competição, mas quem é que está fazendo? É bem diferente quando você fala, não, está sendo legitimado por uma liga. Aí ganha um pouco mais de legitimidade e, obviamente, até o fato do apoio, ele acaba sendo mais rápido e passa mais confiança para quem vai apoiar, né? Sem dúvida nenhuma. Marcelo, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. E a gente continua, né, na próxima semana com mais um Abrindo o Jogo. Semana que vem nós vamos receber aqui o pessoal do América, que vai falar do projeto de voleibol. A diretoria do América está buscando o maior formador de atleta do Brasil, que é um camarada espetacular, que é o Gilson, com passagem por Montes Claros, Minas, Filadélfia, Espírito Santo, Maringá. É um camarada super conceituado, já formou vários jogadores que estão aí hoje atuando na Superliga, né? Alguns atuando no voleibol da Europa. E o Gilson está aceitando um convite do América para poder implantar esse projeto no América também, o América Vôlei. E é muito bacana, ele vai estar com a gente aqui na próxima semana para poder bater esse papo com a gente. Ele que é um camarada conhecedor de voleibol, muito conhecedor de voleibol. E o mais legal ainda é que é um projeto social também, não é um projeto só do clube privado, não. É um projeto que visa buscar aquele garoto que mora lá no alto da Rua do Sal, lá no bairro Aparecida ou na Antena, né? Aquele garoto que é grandão, desajeitadão pro futebol. E o Gilson, ele consegue fazer com que esse cara, tendo idade, ele consiga se tornar jogador de voleibol.
Então é um projeto bacana e sem dúvida nenhuma a gente vai falar bastante dele na próxima semana aqui no Abrindo o Jogo, tá bom? Quero agradecer a você pela presença, muito obrigado, e semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo. Aquele abraço.